Olá, mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 87 do Olá Mundo. Eu sou Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui também. O Lightbuddy saiu. Eu vi? Eu testei? Boa. Ah, é verdade, né? Conta pro pessoal como é que foi, porque Sim. eu pedi pra você testar porque você tem o Ultra Fine, né, da LG. Então, muito tempo atrás, teve um monitor da LG, acho que foi um dos únicos, se não um dos únicos, ou o único monitor que a Apple vendeu no site deles nos últimos anos, até onde eu sei. Quando a Apple não tinha um monitor deles. Isso, aquele LG Ultra Fine, que basicamente, isso eu posso falar com uma certa confiança, é o mesmo painel do iMac, de 27 polegadas, o antigo. Assim como o Studio Display. O Studio Display, só que eu não tenho pra testar. Mas eu tinha um iMac de 27 polegadas, né? Aquele 5K lá, 5 capas, como diz aqui em Portugal. E daí eu vendi ele, pegar o MacBook da empresa e tal. E faz muita falta, né? Um monitor bacana, assim. Então, o único monitor externo que eu tinha aqui dando sopa era um de 1080p, assim, velhão. Nossa. E tal. Daí eu pensei, qual monitor eu pego? E na época eu tava vendo ali, né, se era o Studio Display ou não. Studio Display é o que não é super caro, mas ainda é caro. Agora eu não lembro os nomes. Tem dois da Apple, né? Cinema Display. Sim, o Studio Display ele é um display caro, mas é acessível pra quem dá muita importância pra isso. Eu digo não no Brasil, né, obviamente, porque no Brasil é um absurdo de caro. Mas é comprável. E o Pro Display XDR é um reference monitor pra quem vai editar filme pra Hollywood. Assim, totalmente overkill pra qualquer usuário, entre aspas, normal. Embora tem muito developer da gringa que eu sei que tem. Uhum. E se eu morasse nos Estados Unidos, onde o Pro Display XDR custa 6.500 dinheiros e não 6.500 dólares convertido em real, mais imposto, aí talvez eu me aventuraria, se bem que eu acho até que ele é grande demais pra mim, porque eu já usei monitor maior e achei muito grande. O meu máximo até agora foi esse de 27. Mas então, eu tava ali naquela dúvida em qual que eu pego, porque fiquei um tempão lendo questão de como o macOS renderiza 4K, 5K, e vi que tinha que ser um 5K pra ser um negócio mais bacana. Apesar de eu já ter usado aqui um 4K e ficar ok, assim, mas dá pra ver, depois que tu percebe os detalhes... Fica meio fuzzy. Fica. Enfim, acabei pegando esse da LG, que era mais em conta, e uma coisa muito importante pra mim, ele tem o VESA Mount e um stand também. O da Apple tu tem que escolher na hora de compra, né? Se tu quer o VESA Mount ou o stand, não dá pra trocar depois, pelo que eu entendi. Tem duas coisas que me incomodam bastante no Studio Display, que são... e aí eu digo não que, tipo, enquanto eu estou usando o Studio Display é ruim, eu digo no modelo de negócio, basicamente, que é o lance de você ter que escolher quando compra, se você quer o VESA Mount ou não, e o lance do stand com ajuste de altura ser um add-on que você tem que pagar mais pra ter. Isso eu acho ridículo. Exato. O que foi, e que no final das contas foi o que me fez decidir ir para esse Ultra Fine, porque ele tem VESA e um stand já por padrão que tem ajuste de altura. E eu sou meio picuinha, assim, eu gosto de mudar a minha mesa do nada de vez em quando, só pra ter algo diferente. Então eu tenho um braço pra botar com VESA Mount, só que às vezes eu quero, eu quero pegar esse monitor e fazer outra coisa e botar no stand em outra mesa que eu tenho aqui do lado e, né, eu quero ter essa liberdade. E pelo que eu vi, a maior diferença ali é a questão estética do monitor. Eu acho que o hub USB dele é um pouquinho mais lento também, se eu não me engano. E a caixa de som dele é horrível, é simplesmente ruim. Né, o do LG. A do Studio Display é impressionantemente boa, assim, é bizarro o quanto é bom. Mas no final das contas eu tenho esse monitor que, por diversos motivos, incluindo todos esses que eu já falei, virou um monitor relativamente popular, né, para quem usa MacBook, iMac e tudo mais, porque de fato, em relação ao display dele, ele é muito bom. Ele é, né, meio velhinho, assim, né, ele tem aquelas bordas grandes e tal, mas enfim... daí eu falei, né? Olha, eu tenho esse LG Ultra Fine, acho que ia ser legal testar o teu appzinho aí pra ver como é que ele se comporta, porque muito provavelmente vai ser um monitor, né, com uma certa usabilidade aí para os usuários. E eu testei aqui, achei bem bacana, bem legal mesmo. Inclusive eu testei no outro monitor, que é o 4K que eu tenho aqui, um monitorzinho, sei lá, LG também.
mas é um genérico que, sei lá, custou 150 euros. Uhum. E funcionou bem legal ali nos dois. Tipo, eu fiquei bem surpreso com a questão da detecção do mouse ali, que a gente comentou até no episódio passado. As animaçõezinhas, quando abre ali, tem aquele flarezinho, não é flare, mas tipo uma purpurinazinha saindo assim da janela, né? Uhum. Ficou bem legal. E funcionou bem, assim, tipo, não é um tipo de app que eu vou usar porque quando eu tô em video call, quanto menos conseguir me ver, melhor, porque... inclusive, eu até me sinto meio mal porque eu gosto de trabalhar no escuro, assim, né? Tipo agora, meu escritório tá relativamente escuro, diria que a lâmpada tá em 20%. E quando eu faço uma video call, eu fico com aquela luz do monitor dando os flashes na minha cara, porque eu vou mudando de tab, sabe? Eu me sinto meio mal com isso, toda vez que eu vou fazer uma video call, eu tenho que ligar a luz do escritório só pra ficar um pouquinho mais apresentável, não parecer aqueles malucos no escuro. Inclusive, uma curiosidade que eu tenho, que eu não perguntei pra você sobre o teste, pro Ultrafine, quando você abre ali as configurações do Lightbuddy, ele chega a oferecer o HDR Boost, o terceiro slider, ou só tem a temperatura e a intensidade? Eu tenho 2 sliders só. Ah, tá. Então nele... É porque... É curioso, porque assim, o Studio Display, ele tecnicamente não é HDR. É que também tem um lance que assim, HDR é uma coisa... É um termo absurdamente overloaded, porque ele significa 1 milhão de coisas diferentes. Porque, tipo, é High Dynamic Range. Beleza, então você imagina que você tem uma imagem, a distância, e aí digamos que você tem, na sua imagem vai ter do preto, que é o mais escuro possível, até o branco, que é o mais claro possível, e aí as misturas de cores no meio disso. Aí a distância entre o preto e o branco é o Dynamic Range. Então, High Dynamic Range quer dizer que a distância entre o preto e o branco é maior. Isso significa que você consegue representar mais intervalos de brilho entre um e o outro. Isso é o High Dynamic Range raiz, né? O significado original. Mas aí também é usado para dizer que um display ele suporta mostrar conteúdo num brilho mais alto do que o resto do display, basicamente. Então você pode ter, tipo, o display, imagina que tá tudo branco no máximo. Você consegue colocar um quadradinho ali branco, que é mais branco do que o resto do branco. É mais brilhoso ainda. Isso é chamado de HDR também, mas não é exatamente HDR. Então, assim, o Studio Display não suporta HDR, o High Dynamic Range das cores ali e tudo mais. Mas ele suporta essas regiões com brilho mais alto. E isso vem lá da API no NSScreen, se eu não me engano, que ele te diz lá qual é o valor máximo que daí na API chama EDR, que é Extended Dynamic Range, só pra complicar, né? E aí lá ele tem, mas daí tipo, o valor disso no Studio Display é, sei lá, 2. E no display do meu Mac, que é o Mini LED e tudo, que suporta HDR, é, sei lá, 16, uma coisa assim. Então, mas sim, se eu ligo aqui o HDR Boost no meu Studio Display, dá uma diferença. Aquela parte ali da ring light fica mais forte que o resto do display. Sim. Isso é bem... Inclusive tem... quase toda vez que sai um produto novo da Apple que eles comentam a quantidade de nits que tem, sei lá o quê. A medição que é feita com algum aparelho, aqueles aparelhinhos que tu põe ali na tela, geralmente é mais do que o advertise justamente por causa dessas áreas, né? Dessas situações onde eles conseguem aumentar o nits do display para um nível absurdo em certas situações. O que não é a mesma coisa de aumentar o brilho da tela no máximo, né? Mesmo com a brilho da tela no máximo, ainda dá para ir além, que é meio louco o negócio. Então, toda essa parte de display, a indústria para mim é bizarra, as nomenclaturas que decidiram usar para tudo. Eu estava até pensando na questão aquela coisa de questão do 4K mesmo, né? Porque dependendo da resolução, você usa a parte mais larga, no caso do 1080p, no 4K não. Quer dizer, é invertido. No 1080p, tu usa uma parte para, por exemplo, a parte horizontal do display para dizer o negócio, daí se é 4K, tu pega a parte vertical. Eu não lembro agora, eu sei que eu vi uma tabela
que mostrava as nomenclaturas de mercado junto com, de fato, a resolução. Se não me engano, foi até um tweet do MKBHD, que mostrava como a indústria decidiu chamar as coisas com um nome que, dependendo da resolução, muda como esse nome é formado. Sim, é uma bagunça. É tão desagradável, é tão... É isso que acontece quando você tem engenheiros fazendo trabalho que deveria ser da pessoal de produto e marketing. Sim, fica muito confuso o negócio, tipo, eu não consigo... Até a questão do USB, né, que também tem um USB 2, 2.1, 2.2 e sei lá o que, tipo, que um tem suporte com o outro. Eu sei que essas nomenclaturas eu sempre tenho que olhar uma referência pra entender o que eu tô falando. Dá pra ver que eu tô perdido aqui, porque é tanta, sabe, é tanto coisinha, tanto detalhezinho que muda dependendo de um patch version em relação ao outro, só que não ao outro. É uma zona. E daí, ainda mais com a questão do USB-C, que daí tem aquela questão de o conector é o mesmo, só que a capa... Nossa, o que ele faz são fala. coisas diferentes. Daí a quantidade de gente que tem, mas eu botei esse cabo aqui e eu não tô conseguindo transferir dados. Daí vai ver porque é um cabo que só passa energia. Sabe? Esse tipo de coisa que é muito bizarro. Mas eu achei aqui o tweet que eu tava falando, né? De 240p até 1080p, o 1080 se refere à parte da resolução vertical, né? Porque é 1920 por 1080. A gente chama de 1080p. Sim. Mas depois disso, a gente usa horizontal, porque seria 3840 por 2160. Daí arredonda lá o primeiro por 4K. Então, muda a área, se é horizontal ou vertical, dependendo do tamanho, sabe? Só e isso eu acho que é culpa de pessoal de marketing, porque queriam chamar de 4K e não de 3K. 3K não é tão bonito quanto 4K. Pois é, devia chamar, sei lá... 2K. E agora eu pensei também, será que também não pode ser porque 3K poderia ser interpretado como KKK? Eu não duvido, só chamar de 2160p. Pronto. Nossa. Tu continua com a mesma regra, sabe? Tipo, pega sempre a parte vertical da resolução, põe o P ali e deu. Eu ia falar que 2160 não é um número tão bonito, mas daí eu lembrei de 1080. Também não é um número bonito. Tem 1080, tem 720, 480, 240. Enfim, monitores. Monitores são uma zona. Mas enfim, o app tá aí, a galera tá usando. Eu esperava que teria mais feedbacks de gente que foi usar num display que não é nenhum dos que eu já tinha testado e falando que não ficou bom, né? Simplesmente não serve nesse display. E até agora teve só um desses. Então, eu acho que no geral também pode ser que quem comprou até agora é o pessoal que tem o display da Apple, né? Sempre tem essa possibilidade. Mas, por enquanto, parece ok, o pessoal tá gostando. Eu vi bastante gente reagindo de tipo, caramba, que ideia legal, né? E aí eu fico com mais raiva ainda de não ter feito o negócio logo quando eu tive a ideia, né, original. Enfim, a gente vai deixar o link pro meu post lá que eu escrevi no meu blog contando toda a história da ideia que eu tive, do protótipo, e aí a Apple fez, e eu resolvi fazer, enfim, tem todo o histórico lá, alguns detalhes que a gente até já tinha conversado aqui sobre o negócio do Event Monitor lá. O que eu fiquei fazendo várias vezes, e agora que eu abri de novo pra ver se tinha um HDR, é ficar brincando com o mouse. É tipo um fidget spinner de mouse aqui, que eu fico só e animaçãozinha de ligar e desligar o negócio que faz um wobble na tela inteira, é muito divertido. Pois é, eu fiquei bem satisfeito com algumas coisas, a transição da janela de About, que é basicamente a mesma do onboarding também, porque eu pensei, poxa, eu tive todo esse trabalho para fazer esse negócio pro onboarding e vou usar só no onboarding, que a pessoa vai ver uma vez na vida, deixa eu botar também na janelinha de About, só que daí sem aquela introdução mais longa, né, só uma transição rapidinha ali, Sim. Que também é uma transição que ficou bem legal. E eu não sei se você reparou, se você abrir, você clicar com o botão direito no ícone do Lightbuddy na menu bar, tem ali a opção About Lightbuddy, né, que abre a janelinha de About. E aí ela faz um ripplezinho quando abre. E se você prestar bem atenção, se você
clicar e arrastar a janela para reposicionar ela tem um shadow blur atrás e tem também uma leve distorçãozinha de tipo, como se ela tivesse displacing o que tá na borda ali atrás, que pouquíssima gente vai notar, mas tá ali. Não, é muito massa, não tinha prestado atenção mesmo. Janela de About é um lugar pra você brincar, assim, e eu fiquei triste que eu não tive tempo de colocar nenhum easter egg na janela de About pra versão 1, mas eu acho que eu vou botar pra versão 2. Inclusive, no processo de deixar o app mais pronto, né, porque aquilo que a gente já comentou algumas vezes aqui, que uma coisa é você criar o app e outra coisa é você transformar aquilo num produto que as pessoas vão comprar e usar, né? Tem uma distância. Os últimos 10% são 90% do trabalho, basicamente. E nesse processo, eu acabei reaproveitando ainda mais coisas de outros projetos, mas principalmente do AirBuddy, do que eu esperava. Porque, enfim, o AirBuddy é o meu projeto comercial de maior sucesso, então por conta disso, ele tem mais componentes que você coloca num projeto comercial, tipo coisas relacionadas a licenciamento, coisas relacionadas a tem que ter o license agreement, tem que ter a política de privacidade, tem que ter o negócio das licenças open source, todas essas coisas. Então, acabei de encontrar, inclusive, tem um link aqui na janela de About que dá 404, tem que arrumar isso depois. Que é o link de help, que eu lembro que eu mudei a URL e não troquei, mas enfim, é só eu fazer essa URL funcionar. Mas enfim, e aí, por exemplo, essa janela de About, a view SwiftUI, que mostra ali o ícone do app, o título, versão, todas essas coisas, isso tudo eu só copiei e colei do AirBuddy, basicamente, e aí troquei Na real, eu nem precisei trocar, porque eu já tava usando lá bundle, main, display name, sei lá. Então já tava tudo pronto, basicamente. E aí eu tenho até um esqueminha pra documentação embedada, que... Aliás, isso eu fiz, inclusive, usando a ajuda do Codex. Foi uma das poucas coisas... Acho que foi a única coisa, na verdade, no app em si, que eu fiz usando IA e que... Não, no fim, acaba que a IA não escreveu nenhum código Swift, mas assim, eu queria ter certos documentos, essas coisas de tipo License Agreement, Privacy Policy, as licenças de packages que o app usa. Eu queria ter essas coisas em Markdown no meu repositório, mas dentro do app eu queria embedar um HTML, porque você clica e ele abre no Safari ou no seu browser padrão o arquivo HTML de dentro do bundle do app. E aí eu pedi pro Codex e ele conseguiu fazer. Ele criou um Run Script Build Phase no meu projeto, que pega esses arquivos Markdown, usa uma ferramenta do John Sandel, que é Ink, que chama, para converter o Markdown para HTML, né, renderizar o Markdown como HTML, embeda isso num templatezinho que tem lá o header do HTML, tem o CSS e tudo mais, e embeda no app. Faz tudo isso, e ele fez, né, ele foi lá e editou na unha, né, se bem que eu acho que IA não tem unha, então não sei como seria, mas enfim, foi, né, na raça ali, editou o Xcode Prod. Eu fiz muitos diffs pra ter certeza absoluta que ele só tinha feito o que era pra fazer. E, cara, funcionou bonitinho. Então, tá aí mais um uso pra IA. Não, bem legal mesmo. Tô vendo aqui a license policy aqui. Privacy policy. Não, mas essa janelinha de About é muito bacana. Tô brincando um monte com ela aqui agora. Espera a próxima versão pra você ver o easter egg que vai ter. Aí você vai brincar mais ainda. Vai virar um jogo. O pessoal vai ter que colocar no screen time pra não gastar muito tempo com isso. Pois é. Não, eu tô com a janela de About e um ring light aqui brincando com o mouse. Tá divertido aqui. E tudo isso sem derreter a GPU nem a CPU, olha que legal. Pois é, né? Incrível. Se você tivesse num Mac Intel, você ia perceber que a janela de About não tem as partículazinhas ali, ou tipo... porque eu não tem como eu testar em todos os Macs Intel com todas as GPUs que poderia rodar, então eu achei melhor não arriscar e deixar sem, porque é algo totalmente supérfluo, então, né.
Sim. Não, mas é legal, ficou bem bacana mesmo. Beleza, então quem tiver dúvidas ou comentários a respeito do Lightbuddy, pode mandar pra gente, gigahertz.fm/feedback. E a gente tem também, por falar nisso, alguém que foi lá em gigahertz.fm/feedback, que foi o Bruno A, que inclusive ele é seu vizinho aí, Boom. Pois é. O Bruno falou o seguinte: olá, Rambo e Boom, começo dizendo que comprei a Casa dos Sonhos, com vista para o mar em Cascais, Portugal. Porém, a parte de comunidade foi para 0. Nesse contexto, deixo minhas perguntas. No Brasil, participava muito de comunidades e meetups, e em Portugal não encontrei nada. Dessa forma, comecei a pensar em seguir para algo mais global, assim como o Rambo. Para o Boom, comunidades, meetups em Portugal existem e como você lida com isso? E para o Rambo e Boom, hoje Rambo está em God Mode. É ele que está falando, não sou eu, tá? Não faz mais, ou não precisa fazer call for papers. Quais as dicas para alguém que queira palestrar global? Obrigado, Bruno, pelas questões. Parabéns pela Casa dos Sonhos em Cascais, parece maravilhoso. E, Boom, então começa você falando sobre a parte de comunidades em Portugal. Existem? Do que se alimentam? Onde estão? Pois é, parabéns aí pela casa em Cascais. Questão de comunidade, eu tive a mesma situação, mesmo problema assim que me mudei para Portugal, porque quando eu estava em Floripa eu ia nos eventos do Coco Heads que tinha lá. Inclusive teve um em São Paulo, foi bem bacana. Acho que a gente foi nesse também, né, Rambo? Foi que a gente se conhece. Sim. Não. Teve a conferência lá, né? Mas teve também. E recentemente, né? Eu quero mandar um abraço, inclusive, pro nosso amigo Maurício, porque recentemente eu tive em São Paulo e tive o prazer de participar lá de um dos meetups do Coco Heads. Foi bem bacana. Legal. Então, daí era bem participativo nessa parte do Coco Heads. Daí quando eu vim aqui para Portugal, eu pensei, será que tem um chapter, ou seja lá como é que se chama aqui em Portugal? Eu fui atrás e não tinha nada. Tem, de fato, alguns meetups. Tem um site chamado alguma coisa. Meetup something. Eu não lembro agora o nome do site. Mas que eu achei era só coisa de Python ou coisa de JavaScript. Assim, não tinha nada para mundo Apple. E acabou que no final das contas eu só meio que desencanei mesmo. E aconteceu também que poucos anos depois de me mudar para cá, eu mudei de empresa, né? Antes eu estava trabalhando relativamente sozinho numa empresa como Dev iOS, eu sentia falta dessa parte de compartilhar a experiência, falar com mais gente e tal. Mas como eu fui para uma empresa, né, no Pato, que tem um time grande de pessoas, todo mundo, né, Dev iOS ali no meu time e tal, ou macOS, essa parte de compartilhar coisa ou perguntar acaba ficando um pouco mais orgânico dentro do próprio time, né? E eu participava lá tinha um Slack do Coco Heads, acho que tem um mais internacional também, chamado iOS Dev, se eu não me engano, que eu acabei até só por acaso do destino, só diminuindo a quantidade de vezes que eu acessava o Slack, e acabou que eu tô meio um pouco desligado dessa parte. Então não consigo te ajudar muito, infelizmente, com essa questão de como funciona, ou se tem comunidades aqui em Portugal, porque o mais perto disso que eu vi até agora foi aquele Swift Aveiro, que acho que tu foi, né, Rambo? Fui, sim, e inclusive foi muito legal, e Aveiro também é um lugar maravilhoso, gostei bastante de lá. Aveiro é lindo. Mas isso foi o mais perto que eu vi em relação à questão de desenvolvimento Apple e tal aqui em Portugal. Então, eu devolvo a pergunta. Se achar alguma coisa, me avisa. Assim, claro que falar é fácil, né? Mas é uma coisa também que você pode começar, né? Se você quer muito que isso exista, você pode começar. Porém, eu entendo perfeitamente que não é algo que todo mundo tem condições de fazer, tanto questão de tempo, questão de contatos, enfim, N questões que nem todo mundo vai ter condições ali de organizar meetups ou criar ali. Principalmente se já não existe uma comunidade, ou você nem sabe se existe, né? Então, tipo, do nada, assim, você fazer o negócio do zero, eu entendo que é bem complicado. Agora, com relação à outra parte, assim, eu não sei exatamente o que eu poderia dizer para você que você poderia fazer para ser convidado para conferências internacionais sem call for papers, porque foi algo que simplesmente aconteceu. Eu nunca
não é uma coisa que eu pensei, vou fazer algo e vou ser convidado, né? Tipo, aconteceu. Então, foi sorte ou azar, ou sei lá, entenda como quiser. Mas o que você pode fazer, se você quiser participar de conferências internacionais, muitas das conferências de questões de Apple, iOS, Swift, enfim, elas têm geralmente meio que como se fosse uma cota para pessoas que estão indo pela primeira vez palestrar numa conferência. Muitas têm. Uhum. Isso se você quiser palestrar, senão você obviamente pode simplesmente comprar lá o ingresso e ir. Mas tem, por exemplo, a que eu tive, a Swift Connection, que eu tive lá em Paris recentemente, eles têm, acho que o programa mais bacana que eu vi de pessoas que vão dar palestra pela primeira vez. E como o Bruno tá em Portugal, acho que é bem de boas ir para Paris palestrar. E eles têm, assim, um programa completo para quem vai participar pela primeira vez de uma conferência e apresentar a primeira palestra. Eles têm até um coach um cara que é especialista em ensinar pessoas a falarem em público, que trabalha junto com esses primeiros palestrantes de primeira viagem, digamos assim, para dar dicas, ensinar, dar feedback, ajuda a preparar slide, preparar a palestra, tudo. Então eles criam todo um ambiente para você se sentir super à vontade de ir lá e dar a sua primeira palestra. Então, já dou a dica, fica de olho, Swift Connection. Eu não sei se eles já abriram esse processo para esse ano, ou como é que funciona, mas a gente deixa aí um link nas notas do episódio para o site da Swift Connection para você, de repente, ir atrás disso, porque eu fiquei boquiaberto, assim, eu achei incrível o que eles fazem, porque eu nunca tinha visto. Assim, as conferências geralmente têm um esquema de ajudar pessoas que estão indo pela primeira vez para palestrar, mas nesse nível eu nunca tinha visto. Pois é, também não fazia ideia, bem legal mesmo. Eu acho que eu só fiz palestra naquele TDC uma vez e no Coco Res lá de São Paulo. Então não é muito a minha praia. Não porque eu não gosto, simplesmente porque é algo que não tá no meu radar, assim, de fazer. Então, eu já pensei em fazer isso, até aqui na empresa a gente tem uma verbazinha para ir em conferências, para fazer esse tipo de coisa, mas não, sei lá, a vida acontece de formas que tu não espera e acaba deixando de lado uma coisa que não te chama muita atenção, por seja lá qual motivo. Mas é algo que, né, como tu falou, acho que tá legal essas conferências onde dão um espaço aí pra gente nova, até pra não ficar sempre a panelinha, né, porque diminui o interesse das pessoas de irem se são sempre as mesmas pessoas, né, é sempre legal ver coisa nova. Inclusive, uma das minhas talks favoritas da Swift Connection foi de uma palestrante que estava lá participando desse programa, que foi a primeira palestra dela. Legal. Então, deu pra ver que, assim, talvez ela já levava jeito pra isso naturalmente, mas segundo ela, não, ela estava super nervosa, foi a primeira vez, e graças à ajuda que eles deram, ela conseguiu se preparar bem e mandou muito bem lá. Eu já vi outras conferências que tem coisa parecida com o lance que você falou de ficar sempre aquela panelinha. Se eu não me engano, não, com certeza, agora eu lembrei. É a NS Spain, que eles nunca repetem um palestrante de um ano pro outro. Então tem a conferência todo ano, e no ano seguinte, nenhum dos palestrantes do ano anterior vai palestrar, você pode ter certeza disso. E aí o que eles fazem é, quando você vai lá e você apresenta, você ganha um ticket para ir na conferência do ano seguinte, mas sem palestrar, só para ir. Você ganha o ticket, né? Aí se você quiser ir, enfim. Eu nunca fui, porque daí eu tenho que viajar pra Espanha, né? Um pouquinho caro. Mas eu acho um gesto bacana o lance de você dar o ticket, mas acho também muito legal essa política de não vamos repetir palestrantes de um ano pro outro. Sim. Pois é, não sabia disso. Bem legal mesmo. Porque eu lembro que isso faz... Acho que eu morava no Brasil ainda, então 8 anos, pelo menos. Que eu lembro que teve uma conversa assim que estava rolando na internet ali, de diversificar um pouco mais a questão dos palestrantes, porque isso, e sem estar julgando os palestrantes em si, mas... não tem nada a ver, é só porque... sendo os mesmos acaba ficando um pouco mais... Tem mais gente, né? Exato. E legal isso, não sabia que tinha essa regra aí de não poder ser
seu mesmo. Bacana. E eu gosto dessa diversificação de palestrantes, porque aí você acaba vendo pessoas com histórias diferentes. Tem umas pessoas, às vezes, que têm um background totalmente inesperado, assim, sei lá, a pessoa é formada em medicina e hoje em dia programa para iOS porque descobriu que era isso que gostava e tal. Então, assim, histórias doidas, diferentes, que acaba trazendo uma perspectiva diferente, às vezes, de alguma coisa. Eu acho que você ter essa diversidade acaba sendo benéfico para quem vai, mesmo para quem vai só assistir. Sim. E é engraçado porque, pelo menos hoje, né, o meu estado mental de assistir esse tipo de coisa, eu geralmente mudei um pouco os tópicos que eu gosto de assistir, onde antes eram coisas bem mais técnicas. Hoje em dia eu tenho achado mais interessante, assim, parece que me agrega mais, não necessariamente só valor, mas interesse, quando são pessoas que contam por uma boa parte da palestra a trajetória dessa pessoa, né? De como por que eu decidi ser um dev iOS ou Mac, ou seja lá o que for, ou por que eu decidi não ser mais, como que é mais ou menos o processo de trabalho na empresa que eu tô, ou no app que eu trabalho, ou como essa é a vida de um indie dev, sabe, esse tipo de coisa. Sim. Me chama muito mais atenção, assim, eu acho mais legal de ver do que a parte técnica em si, porque são momentos e momentos, né? Mas eu sinto que recentemente eu tenho achado a parte técnica mais... Eu quero ler esse negócio, eu não quero ver um vídeo, sabe? A parte técnica, quando tem, assim, em palestras, eu acho útil, às vezes, para você ficar sabendo que aquilo existe, basicamente. Exato. Ficar sabendo que existe aquela possibilidade. Isso. E aí você, de repente, chama atenção ali, por exemplo... que eu já fiz propaganda várias vezes aqui, daquela ErrorKit, né, que é aquela biblioteca. Eu aprendi sobre ela numa palestra que o Tihat deu lá na Swift Connection. E aí, eu honestamente, eu tava meio dormindo, assim, não literalmente, mas tava meio cansadinho, assim, meio, né, afundando na cadeira. Aí começou a aparecer uns slides lá com uns negócios de erro, e eu gosto de error handling, assim, é uma coisa que me interessa. E aí eu vi uns negócios que ele tava fazendo e eu vi que era exatamente uma parada que me incomoda, que eu sempre quis ter algo pra resolver aquilo, e eu vi ele mostrando lá no slide um negócio, daí eu falei, olha, que legal, daí eu comecei a prestar atenção. Sim. Isso foi nos primeiros minutos da palestra, né? E aí, enfim, daí, inclusive o LightBuddy foi o primeiro app que eu botei em produção que usa a ErrorKit na prática. E é isso, assim, é uma coisinha que eu poderia muito bem ter descoberto ali no GitHub ou alguém ter compartilhado, mas calhou que eu tava lá assistindo a palestra dele e me chamou a atenção. Então eu acho que as talks técnicas, elas são boas para isso, para você ter um insight ali e depois você vai estudar no seu tempo. Mas eu sou muito mais fã dessas palestras mais tipo case study, né? Estudo de caso. De, tá aqui um problema que eu tive, aqui como que foi o processo. E não só, tipo, tá aqui o problema e tá aqui como eu resolvi, mas mostrar ou explicar o processo que levou você a chegar na solução. Né? Porque você só mostrar ali, e daí eu pensei um pouco e tá aqui. Não. Como você pensou? Por quê? De que jeito? O que você tentou que não deu certo? Também é outra coisa que às vezes eu sinto falta. Eu já vi muita palestra que a pessoa apresenta um problema, até apresenta ali um processo de resolução do problema até chegar na solução. Mas ela não conta todas as coisas que deram errado no meio do caminho. Isso. E isso, pra mim, é a parte mais legal. É o melhor, é o mais interessante. E eu acho bacana também, algumas que eu lembro de ver quando contam, sei lá, dinâmica de time. A gente tava com um tal problema... Daí eu ofereci isso, mas ninguém gostou da ideia, então a gente tentou aquilo, sabe? E vai caminhando em volta do problema para chegar numa resolução, ou como que foi a dinâmica daquele time para saber que, de repente essa estratégia aqui é legal, é uma coisa interessante que dá para, né, falar com o pessoal do meu time e ver se eles gostam ou não. Então tem essa parte mais de comportamento que eu acho legal também, quando o pessoal fala. Ou simplesmente de aqueles quase que um post-mortem, né, de falar, olha, vou contar só a história de como deu tudo errado nessa situação aqui. Eu acho que a gente inclusive podia mudar o termo para autópsia técnica.
Pois é, porque eu acho bacana isso, né? Inclusive é uma coisa, eu acho, não sei se eu já comentei aqui ou não, mas é uma coisa que todo projeto aqui no Pato a gente faz. Quando termina o projeto, tem um actual post-mortem que é feito no projeto, que é só pra falar, ó, o que deu certo, o que deu errado, o que eu aprendi aqui, o que dá pra fazer de novo. E eu acho bem bacana essa parte. Eu acho esse é uma coisa que eu comecei a fazer. Hoje eu não faço tanto, até porque eu já estou mais integrado na empresa, mas como essas reuniões são abertas, qualquer pessoa da empresa pode entrar, eu começava a entrar em vários aleatórios, assim, tipo, post-mortem de um projeto do pessoal de, sei lá, de marketing. Só vou lá, vou ver o que tá rolando. E eu acho muito bacana isso, porque agrega bastante conhecimento e às vezes coisas até que, sei lá, parecia não ser relevante acaba sendo. Então, sei lá, isso mas isso tudo eu não tô querendo também diminuir a validez e né, a utilidade de palestras mais focadas na parte bem técnica. Eu acho elas bacanas. Sim. Só que quando eu tô... É que depende muito do ambiente também. Se eu tô fisicamente na conferência, né, pra mim é muito mais difícil absorver um conteúdo pesado técnico do que se eu tô na minha casa. Né? Porque se eu tô em casa, eu posso, sei lá, ver o vídeo, pausar... Como eu falei, eu prefiro muito mais até ler do que ver um vídeo, mas se é em formato de vídeo, tudo bem. Mas quando eu tô lá no local, como é um negócio, pra mim, acaba sendo mais social do que qualquer outra coisa, eu acho bacana também ter essas histórias onde é mais fácil de absorver do que só chegar e falar a parte técnica sem um contexto mais, sei lá, humano. Né? Broad strokes, né? Não você não quer a minúcia. Exato. Naquele contexto, e eu concordo plenamente. Eu também tenho essa mesma impressão, assim. Se eu tô em casa, sentado no escritório, no ar-condicionado, tomando um cafezinho, eu consigo assistir ali uma palestra sobre disassembly do negócio da NASA para chegar na nanopartícula de não sei o quê. Então, isso eu consigo. Agora, se eu tô lá no lugar... É difícil. Não sei se tem alguma coisa a ver com déficit de atenção ou não, mas eu acho que quando começa a ficar um negócio muito pesado tecnicamente, eu começo a... Né, ainda mais tem pessoas perto de você, que tu quer socializar um pouco, ou tu tá cansado porque socializou um monte, acaba ficando um pouco mais difícil de absorver o conteúdo. Eu lembro, isso foi uma das primeiras conferências que eu fui, isso foi em Porto Alegre, eu acho que é aquela FISLI, o Fórum Internacional de Software Livre. Sim. Eu fui convidado, mas eu não fui porque é em Porto Alegre. Treta. Eu fui 2 ou 3 vezes, se não me engano. A última vez, eu não lembro os anos. Eu lembro que eu fui num que era perto dos primeiros, ou não sei. Mas dava pra ver que era um negócio mais rústico. E foi uma das melhores, assim. E daí a última que eu fui, eu já não gostei tanto. Eu acho que tinha uma diferença de 3 anos entre a primeira e a última. Ficou um negócio meio comercial demais, sabe? Era só um monte de stand querendo vender coisa, onde antes tinha as stands querendo vender coisa, só que tinha pessoas querendo... Que gostavam do que estavam fazendo, basicamente, ali. Que não era só um vendedor, Sim. né? Tanto que a primeira experiência que eu tive nesse negócio foi... Eu tava numa standzinha do Postgres, falando sobre, eu já usei aqui ou ali e tal, mas eu acho que tem uns problemas aqui ou ali, comparado com, sei lá, MySQL. Deu o cara, assim, super interessado. Daí você apanhou. Não, o cara super interessado, assim, né, um velhão barbudo e tal. Daí eu, no final só, o gênio, perguntei, e qual que é o seu papel ali no Postgres? Eu sou um dos caras que fez ele. Nossa. Desculpa. Sabe, tipo, acontecia isso direto lá. Aconteceu algo parecido comigo, só que no meu caso eu acho até que foi pior, porque não foi... Porque eu imagino que o cara do Postgres, ele tá acostumado a ouvir esse tipo de feedback. Assim, o cara foi super simpático, tá? Só deixando claro. Não, e ele é... Enfim, macaco velho, né? Como você disse. Então tá acostumado. Mas teve um caso, eu não lembro em qual conferência que foi, já faz um tempinho, que eu tava conversando com uma pessoa lá, que me encontrou na conferência. Eu não conhecia a pessoa, pelo menos não pessoalmente. E aí, enfim, tava conversando e tal. E eu sou péssimo pra ligar nome a pessoa e nome também. A rosto e tudo mais. E aí a gente tava falando de um assunto e a pessoa perguntou o que eu achava de uma biblioteca. Uma biblioteca tal. E aí eu dei a minha opinião sincera. E aí depois disso eu descobri que a pessoa foi quem fez essa biblioteca. E a minha opinião sincera não foi muito... boa. Assim, não foi tipo, é uma porcaria. Foi, assim, foi uma opinião que eu daria se eu soubesse que a pessoa
é quem fez a biblioteca, só que eu teria sugar-coated um pouquinho, sabe? Sim. Mas eu dei a opinião muito direta, assim. E, enfim, a pessoa não ficou de mal comigo, tá tudo certo. Mas eu fiquei pensando, putz, o cara não deve estar acostumado a receber feedback desse jeito, vai achar que eu sou um babaca, né? E eu fui, né? Na prática ali, na hora eu fui. Então, desculpa, né? A pessoa não fala português, mas enfim, fica o meu pedido de desculpas pro universo. Tu lembra de onde que a pessoa era? Cara, não lembro. Talvez Estados Unidos, não sei. Ah, tá. É que dependendo do país, esse é o tipo de atitude um pouco mais normal, assim, tipo... Eu sei que é meio estereótipo e tal, mas o pessoal, por exemplo, da Polônia que eu conheço... Alemanha. Eles gostam, eles até preferem isso, né? De ser... Eu prefiro, eu sou assim. Eu também. Né? Talvez tenha um pouco de genética da ascendência alemã, não sei. Mas eu prefiro as coisas com o mínimo de sugar coating possível. Inclusive, eu não gosto muito nem de comida com muito açúcar. Então, é um negócio do açúcar, tanto metafórico quanto prático. Sim, mas o esquema da conferência lá, o que eu tava... O que eu ia falar é que uma das mais bacanas que eu fui na época foi a primeira vez que eu ouvi falar desse termo de Lightning Talks sobre Python. E foi de um jeito bem engraçado, que basicamente subia as pessoas lá, e eu acho que tu nem precisava ter se registrado primeiro ou não, tirando as iniciais. É tipo open mic de stand-up comedy. É basicamente isso. E chegava alguém lá e eu acho que tinha 1 minuto pra ou escrever alguma coisa, tinha um computadorzinho lá, ou só falar alguma coisa interessante sobre Python. E foi muito divertido. Eu lembro que... Agora eu não vou lembrar exatamente o que era, tecnicamente falando, mas eu lembro de aprender um monte de detalhezinho bacana. E teve um monte de gente que só subiu pra fazer umas piadas lá que também valeu super a pena, porque deixava o ambiente mais descontraído e tal. Sim. Foi bacana. Então, esses eram o tipo de conferência que tinha lá mais no início, mas lá da última que eu fui, eu lembro que ficou só tipo... quem que vai falar aqui? Um cara da Nokia, porque, sei lá, quer falar do Symbian. Quem que vai falar aqui? Sabe, não era mais... A quantidade de talks da comunidade em si foi bem menor. E daí eu pensei, não tá mais muito pra mim. E eu, era uma época que eu tava bem na faculdade ali, tinha negativo dinheiro pra fazer coisas. Eu pensei, tô gastando dinheiro aqui pra ficar nesses... Não era nem hotel aquilo, como é que se chama o que não é hotel? Airbnb? Não, isso nem existia. Era aqueles... Pousada, hostel. Era um daqueles que, dava pra... Literalmente... Dava pra usar privado, escovar os dentes e tomar banho ao mesmo tempo, assim. Eu não tô zoando, sabe? Tipo, tem... era tenso, assim. Ser recebido por ratos no hotel pra fazer o check-in. Ratos animal mesmo, não tô falando mal de ninguém. Era um animal, rato, que chegava lá, a gente... Então eu pensei, eu tô passando por isso tudo pra ir numa palestra que no final das contas é propaganda da, sei lá, Nokia. Então eu parei de ir. Eu acho que a minha Lightning Talk favorita ever foi uma Lightning Talk numa edição da NS Spain, que foi o cara ensinou como que você break down, eu não sei como, eu nem lembro como é que é o termo direito em inglês, mas você tem um frango inteiro cozido e você quer separar os pedaços bonitinho ali, a coxa sobre a coxa, desossar. Tal. Ele ensinou, não era desossar, era cortar o frango, separar ele nas peças, né? Ele ensinou a fazer isso na NS Spain numa Lightning Talk, não com slides, de verdade, ele tinha um frango no palco e ele fez lá ao vivo. Isso é massa. Essas coisas completamente fora de contexto. Isso eu sinto falta, assim, tipo, lembrando dessas coisas do Fizzly, tinha uma parte, tipo um aquário bem no meio ali, tudo de vidro, que o pessoal tava fazendo tipo uma hackathon. E tava cheio de... O pessoal colava papel, assim, com durex mesmo. Tipo, não alimente os devs. Um monte de coisa. Que legal. Sabe? Era cheio de coisa zoeira, assim. E tu tinha um acesso extremamente fácil a todo mundo, né? Tipo, tem um vídeo aí, se achar... Se procurar no YouTube, que é o Stallman dançando com o mascote do GNU. Eu tô em algum lugar naquele vídeo. No pessoal lá batendo palma. E, eu conversei com aquele cara lá, o Peter Sandel, não, o cara do Pirate Bay lá. Ele tava lá, só hanging out com o pessoal. Então, era bacana. Ele usava um tapa-olho? Não, mas eu aprendi bastante sobre o Pirates Party, que existia ou existe lá, que era um partido político focado em... sim. Eu achei bem interessante, não fazia ideia que existia. E eu achava legal isso, né? Ter bastante acesso a gente que você não teria acesso desde então. Deu pra fazer fanboy do cara do NetBeans, porque na época que eu adorava usar NetBeans,
tinha uma standzinha lá do cara e ele ficou de fato interessado em saber o que eu não gostava, o que eu gostava. E pra mim, né, imagina, começando na área, usando uma ideia, tu vê o cara que faz a ideia perguntando pra você ali o que eu gostaria de ter, não gostaria, fazendo anotações. Era muito bacana, assim, era muito legal. Muito bom. Então, Bruno, depois dessa sessão aqui da gente conversando sobre o que gostamos e não em conferências, eu espero que você tenha tirado algo disso. Acho que já deu pra ver o tipo de talk que a gente pessoalmente gosta mais. De repente, né, claro que opiniões variam, mas eu já ouvi opiniões muito parecidas de várias pessoas que eu encontrei em conferências, então eu acho que no geral tende mais para esse lado, e as próprias conferências também geralmente elas já dizem o tipo de conteúdo que elas estão esperando, às vezes é mais técnico, às vezes é menos, e às vezes, inclusive, eles perguntam, algumas é bem binário assim, é tipo, a sua talk é técnica ou é inspiracional, sei lá, ou não técnica? E aí você vai lá e marca o que você quer na parte do Call for Papers, porque daí eles usam isso para balancear e ter ali um mix de papos diferentes, né? Não ser tudo a mesma coisa. E depois conta pra gente como é que foi aí, se você conseguiu se conseguiu descobrir algum meetup, alguma comunidade aí em Portugal, também conta pra gente, que a gente divulga. E quando você for dar a sua primeira palestra, conta pra gente também. Quem sabe é numa conferência que eu vou, ou que o Boom vai também. Vamos nos conversando a respeito. E pra quem tiver também feedbacks, dúvidas, sugestões de pauta, gigahertz.fm/feedback. E um aviso importante, esse é o último episódio do ano, de 2025. Então a gente volta em janeiro. Quando a gente voltar, vai aparecer um episódio novo aí no feed de vocês. Mas vai ser ali para meados de janeiro que a gente vai estar de volta. E então, por conta disso, quero desejar a todos aqui um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. E agora é só ano que vem, né, Boom? Só ano que vem. Dá um descansozinho bom, dá uma staycation. Eu descobri que essa palavra existe, então dá uma descansada. E pra falar com você, como é que faz? Então, tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. E eu tô no mastodon.social, _inside, e a gente volta no ano que vem. Abraço.